Felipe Martins, cara, porque eu vejo o seguinte, tá? O ponto que a gente chegou hoje no Estado brasileiro de colocar um ajudante de ordem de um ex-presidente na cadeia, numa solitária, enquanto a gente vê, por exemplo, fuga de presídio, André do Rep solto por ministro do Supremo Tribunal Federal. Cara, aí eu vou emendar uma pergunta na outra, mas eu quero que você entenda como é que tá sendo essa dinâmica dessa minha pergunta. Sim. Em que distopia que a gente tá? A gente tá em Aldous Huxley, Franz Kafka, ou a gente tá em George Orwell? Cara, onde é que a gente tá? Nós estamos em todas ao mesmo tempo. Eu escrevi meu livro agora, O Mínimo sobre as Distopias. Eu tô levantando a bola para isso, você fala desse livro. Vamos. Meu livro. Nós estamos, de certa maneira, no 1984, que é o controle do Grande Irmão. O que é o Grande Irmão? O Grande Irmão é um personagem que não tem nome. Que ele representa o quê? O partido, o sistema. Nós somos governados hoje por um partido-estado. Tá? Isso é 1984. Admirável Mundo Novo, ele se refere à questão dos costumes. Quer dizer, você tem uma degradação dos costumes morais e comportamentais da sociedade, tentando envolver toda a sociedade num ciclo de prazer, de perversão e tudo mais. Isso nós estamos vendo também acontecer no Brasil. Né? Existe essa tendência no Brasil. Perfeito. Né? Fahrenheit 451, livro em que no enredo, na história de Fahrenheit 451, os livros são proibidos e são queimados, né, por bombeiros incendiários. O que representa o livro? O livro representa a liberdade. A palavra livre e a palavra liberdade têm a mesma raiz semântica. Livre e liberdade. E o que representa o livro no Fahrenheit 451? A inteligência. E o que é a inteligência? A capacidade de apreender a realidade. Então, quando você destrói os livros, quando você... o Ray Bradbury, que é o autor do Fahrenheit 451, ele está simbolizando a destruição da inteligência. Você não pode mais enxergar a verdade. E, finalmente, nós temos o Processo de Franz Kafka. E aí eu chego ao Felipe Martins. Perfeito. O Processo de Franz Kafka é um livro que começa com a seguinte frase. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., porque uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Foi exatamente o que aconteceu com o Felipe G. Martins. Alguém certamente deve ter caluniado Felipe G., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Qual era o crime dele? Aí ele fugiu do país. Como se ele não pudesse viajar, porque ele poderia viajar para fora Sim. do Brasil. Então, não teria nenhum impedimento, ele não cometeu crime nenhum. Mas ele não viajou para fora do Brasil. Ele viajou para dentro do Brasil. Ele veio para Curitiba e depois para Ponta Grossa. Está provado isso. E ele continua dentro daquela cela infecta. Mesmo sendo provado que o crime do qual o acusam não existiu. Está provado. As provas materiais estão na mão do juiz. Do juiz, do acusador e da vítima. Que é a mesma pessoa. Entende?